Meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todo sempre. Viva o Rei, glória a Jesus. Estamos agora na nossa última gravação do dia, às 18 horas, a hora 10ª para o judeu. E até aqui, graças a Deus, o Senhor tem nos sustentado. Confesso que o dia de hoje tem sido um dia especial, um dia maravilhoso, de muita vitória na presença do Senhor. Graças a Deus. E essa hora é uma hora profética, uma hora de oração, onde nós oramos, pedindo ao Senhor a favor desta obra e pedimos ao Senhor que possa estar nos resguardando no nosso lar, Muitos que estão voltando para casa neste momento, alguns estão saindo para trabalhar, mas a grande maioria trabalha durante o dia, E o dia é isso, o dia foi feito para trabalhar e a noite para descansar. Mas nós, muitas das vezes, precisamos de ir um pouco mais além. Por isso nós oramos para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Estamos aqui no projeto Atos dos Apóstolos, na construção de 4 colunas, onde a primeira coluna já foi erguida, e essa coluna tem um nome, coluna de Mateus. A segunda coluna também já foi erguida, coluna do nome de Marcos. A terceira coluna, louvado seja Deus, foi erguida com muita perseverança, está pronta, polida, pode ser usada. E agora a coluna de Lucas, E agora estamos erguendo a coluna de João. Estamos escavando, o seu buraco, a sua toca, a sua condição de estrutura, para chegarmos até a rocha. E confesso que esse solo dessa coluna, a coluna do amor principalmente, ela está sendo um pouco mais exigida de nós. Mas eu acho que faz parte do processo. Mas nós devemos perseverar. Que eu dê somente uma cavada, mas que dê pelo menos uma cavada, não desista, Nós não podemos desistir. E sabemos que de alguma forma ou outra o Senhor vai nos recompensar falando conosco, através de outros vasos, através de outras formas. Então, por isso nós continuamos aquilo que o chamado a qual o Senhor nos tem nos chamado. E vamos orar nesta tarde maravilhosa, nessa passagem de tarde para a noite, para o nome do Senhor ser glorificado sobre as nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus, nós oramos ao Senhor neste momento, intercedemos, clamamos pelo poder que é no sangue do Senhor Jesus. Quando colocamos diante do Teu altar nossas vidas, em especial coloco o meu lar diante do Teu altar, a minha vida, a vida da minha esposa, a vida da minha filha, a vida dos meus filhos. Ó Deus, que o Senhor possa estar colocando as suas mãos sobre a vida deles. Cada um deles estão tomando os seus próprios caminhos, trilhando as suas próprias vidas, construindo o seu próprio histórico de vida. E que nesse histórico o nome do Senhor possa estar permeando, Senhor Deus, essa história. Para que no dia vindouro, nessas escrituras, o Teu nome venha a ser citado. Por isso nós clamamos ao Senhor. E também estendemos essa oração, Senhor, para os nossos vizinhos aqui. Ó Deus, pelo pai de família, mãe de família, os filhos, Oramos ao Senhor pela peleja de cada um neste momento. Que o Senhor possa estar ajudando, dando força para que o Teu nome venha a ser glorificado. Então, Senhor Deus, nesta hora, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor possa estar com as Tuas mãos de poder sobre as nossas vidas e operando, Senhor Deus, grandes maravilhas, milagres e mistérios para o louvor do Teu nome. Pedimos também neste momento de oração, é o momento da oração, momento profético da oração, que o Senhor possa estar visitando os hospitais,
aqueles que se encontram enfermos, aqueles que se encontram, ó Deus, em sistema de visita, as pessoas que vão visitar, cuidar, os cuidadores. Meu Deus, sabemos que a enfermidade ela traz um desequilíbrio muito grande, ó Deus, para todos que estão ao redor. Mas nós pedimos ao Senhor que isso possa fazer o plano de salvação do Senhor, possa estar no teu plano. Também clamamos, Senhor Deus, por aqueles que estão em presídios, em detenções, Senhor, nas delegacias, que ali o Senhor possa chegar com a tua palavra de poder, meu Pai, e operar um milagre naqueles que onde para nós, na sociedade, já estão condenados. Mas o Senhor é aquele que pode erguer, Senhor Deus, do nada fazer tudo. Pedimos também pelos que se encontram em asilos, abrigos, ó Deus, jovens, adolescentes que estão nesse momento acolhidos, Senhor Deus, em educandários, fora dos seus lares, meu Pai, foram desprezados, que o Senhor possa estar repreendendo este trauma e possa ali, Senhor Deus, também estar levando os teus filhos para poder levar a tua palavra. Por aqueles que se encontram nos asilos, foram abandonados, né, Senhor, pelos seus familiares, por motivos que só o Senhor sabe, e eles. E também clamamos, Senhor Deus, por aqueles que não têm um lar, não têm uma casa, muitas das vezes no período chuvoso, no período frio, até mesmo quente, e se escondem em marquises, em tocas, ó Deus, em lugares difíceis, meio do mato, ó Deus, que não tem um lar, mas que o Senhor possa, meu Pai, mudar essa situação. Assim nós oramos ao Senhor, para que o Senhor possa lavar com as muitas águas, as águas de purificação que vêm do teu trono. Assim nós oramos, nós te suplicamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E te pedimos, Senhor, pela tua palavra, auxilia-nos na leitura da tua palavra, que ela possa ser lida e entendida por nós, e que através dela haja salvação na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E a graça maravilhosa do teu Espírito Santo. Convido os irmãos a estarem abrindo a Escritura, aqueles que puderem e tiverem, no livro de João, capítulo 7, que nos diz assim: a incredulidade dos irmãos de Jesus. Capítulo 7. E depois disto, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus e dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazem estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que suas obras são más. Subi vós à festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galiléia. Jesus ensinava no templo, na festa dos tabernáculos, dissensão entre os judeus acerca da sua pessoa. Os fariseus mandavam prendê-lo. Verso 10. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes se engana o povo.
Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este essas letras, não as tendo aprendido? Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ele é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? E ninguém de vós observa a lei, porque procurai matar-me. A multidão respondeu e disse: tens demônio, porque ele procurava matar-te. Respondeu Jesus e disse: fiz uma obra e todos maravilheis, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidai um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de tudo um homem? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuravam matar? Ele aí está falando abertamente e nada lhe fazem? Porventura sabem verdadeiramente os princípios? Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia bem sabemos de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando, dizendo: vós conheceis-me, sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis, mas eu os conheço, porque dele sou e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que estes têm feito. Os fariseus ouviram que a multidão murmuravam dele estas coisas. E os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este que onde não podemos achá-lo? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará aos gregos? Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não achareis, e onde eu estou vós não podereis ir? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, de rios de água viva correrão do seu ventre. E isto ele disse do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. E outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo,
mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus e lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecido o que faz? Responderam-lhe eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Muito obrigado, Senhor. Senhor Deus, nesta hora, nós queremos interceder ao Senhor e colocar diante do Senhor a leitura da Tua palavra. Pedimos, Senhor Deus, que a Tua palavra ela possa encontrar um lugar no nosso coração e que a Tua palavra, Senhor Deus, ela possa falar por si só em nós neste momento. Nesse momento, Senhor Deus, de final de tarde aqui, neste momento presente, onde eu estou gravando, que o Senhor possa se fazer presente, que o Senhor possa estar atendendo, Senhor Deus, este coração, o meu coração, o nosso coração, que muitas vezes dependemos do Senhor e às vezes não sabemos onde encontrar, mas nós sabemos que o Senhor existe e que existe algo diferente, existe algo além da morte. E sabemos que o Senhor venceu e foi além. E está aqui no nosso meio porque o Teu Espírito é derramado sobre todos nós. Nessa hora Tu estás como o Espírito Santo, é a Tua presença agora, é a Sua forma invisível, mas sensível. E nesse momento eu vou deixar a Tua palavra, Senhor Deus, falar por si só, porque é a minha condição neste momento, condição de aprendiz, de ouvinte. Mas eu creio, Senhor Deus, que o Senhor está aqui neste lugar, através do Teu Filho e do Teu Espírito. Assim, Senhor Deus, neste momento eu te peço ao Senhor que a Tua palavra ela encontre um lugar no nosso coração. Que nessa festa do tabernáculo, festa da Páscoa, o Senhor possa estar habitando no nosso meio. Que esse simbolismo todo possa fazer parte da nossa vida. E que de alguma forma o Senhor Jesus ele possa encontrar um lugar no nosso coração. Assim, Senhor Deus, eu venho me pedir, Senhor, bom ânimo, restauração da fé, que o Senhor possa fazer um milagre, realizar uma grande obra na minha vida, me dando força, paciência, discernimento, batismo com o Teu Espírito Santo. E assim, Senhor Deus, eu também peço a todos aqueles que esta palavra chegar, que o Senhor possa estar abrindo o coração, Senhor Deus, para a leitura da Tua Escritura, que essa possa ser a oportunidade que esse está precisando para iniciar, Senhor Deus, ter um conhecimento contigo. Assim eu oro ao Senhor, te peço que o Senhor possa dar o discernimento dessa palavra àqueles que lerem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, é com muita alegria e muita satisfação no meu coração que eu entrego essa palavra aqui. E ela é o comentário, o Espírito Santo é que vai fazer. Eu, nesta hora, eu vos abraço com um abraço bem gostoso do Espírito, com toda a alegria no meu coração. E humildemente peço aos irmãos que, se gostaram da leitura da palavra, estão gostando das playlists que estão prontas, cada uma representa uma coluna, que os irmãos possam deixar um gostei, um like, um comentário e compartilhar, para a obra do Senhor ela crescer um pouco mais. Amém? A todos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Louvado seja Deus. Graças a Deus.
Glória a Jesus.